Nas últimas semanas, a Rússia já recebeu muitas notícias negativas. Vladimir Putin está a perder terreno em Sumy, a Ucrânia reconquistou uma ilha no Mar Negro e a sua ofensiva de verão fracassou. No entanto, tudo isso pode não ser nada em comparação com o que a Ucrânia acaba de conseguir. É difícil ver o quanto a Ucrânia superou a Rússia. A Ucrânia acaba de fornecer ao mundo todas as informações que ele poderia precisar sobre um dos mais novos submarinos nucleares da Rússia. Um acontecimento que deve ser considerado um dos mais embaraçosos da liderança de Putin. O Business Insider revelou em 4 de agosto que a Ucrânia conseguiu roubar uma grande quantidade de informações secretas do mais novo submarino nuclear da Rússia da classe Buray, o Knyaz Pozarsky. Por ser o mais recente submarino da frota russa, ele também é um dos mais bem protegidos. No entanto, isso foi irrelevante para o Serviço de Inteligência Militar ucraniano HUR, que de alguma forma conseguiu documentos que nunca deveriam ter chegado às mãos de ninguém, fora de um pequeno grupo na Rússia. O HUR não revelou como conseguiu isso. Isso é perfeitamente compreensível, pois para roubar esses dados sobre os submarinos russos, o HUR teria de entregar um membro importante da tripulação do submarino ou infiltrar um agente secreto nas profundezas da Marinha Russa. Qualquer informação adicional, além do facto de estarmos na posse dos documentos, poderia colocar em risco a vida da pessoa ou das pessoas que os obtiveram. E o HUR tem provas caso haja dúvidas sobre se a Ucrânia realmente conseguiu o que afirma. Não só temos acesso aos documentos, como também podem consultá-los imediatamente visitando o canal do Telegram da HUR. 10 páginas de documentos secretos foram publicados pelos serviços secretos ucranianos, o que sugere que a Ucrânia não só guarda os segredos da Rússia, como também quer que o mundo saiba o que a Rússia está a desenvolver com o seu submarino nuclear. Além disso, quer informar Putin de que a Ucrânia o enganou novamente. Isto levanta naturalmente a questão: o que podemos aprender com estes documentos? Em primeiro lugar, a Ucrânia e o resto do mundo conhecem agora os nomes de todos os membros da tripulação do Knyaz Pozarsky. Além disso, a RBC Ucrânia afirma que os documentos contêm todas as informações relevantes sobre esses tripulantes, incluindo seus nomes, certificações e até mesmo sua aptidão física. Essas informações são cruciais, pois mostram quais características a Rússia espera de um candidato antes de permitir que ele opere uma de suas armas nucleares mais valiosas. No entanto, esse conhecimento é apenas o começo. De acordo com a RBC Ucrânia, a HUR também encontrou as ordens de combate dadas à tripulação, de modo que se sabe exatamente para onde o novo submarino nuclear russo irá nos próximos meses. Documentos sobre a construção e a utilização do navio também foram apreendidos. Estes comprovam a construção dos novos submarinos russos e as tecnologias com que estão equipados para garantir a sua capacidade de sobrevivência. Essas tecnologias destinam-se a proteger os pontos fracos do submarino, que agora são totalmente conhecidos pela Ucrânia. Além disso, a Ucrânia tem acesso a várias instruções de trabalho padrão do submarino, incluindo tarefas como transferência de carga e assistência médica. Além disso, a Ucrânia conseguiu obter uma série de estudos sobre submarinos, incluindo uma investigação sobre uma boia de rádio distorcida que estava incluída nos dados roubados. Por fim, foram enviados à Ucrânia excertos do livro de rota do submarino, que descreve em pormenor as tarefas diárias do submarino e da sua tripulação. Explicamos-lhe por que razão isto é importante, caso ainda não tenha percebido. Todas estas informações eram consideradas estritamente secretas. Antes de esses documentos estarem disponíveis online, só sabíamos o que a Rússia queria divulgar ao mundo sobre o Knyaz Pozarsky.
Os 16 silos de lançamento do submarino, capazes de disparar mísseis intercontinentais russos do tipo R-30, Bulava-30, RCBM, são, por exemplo, uma prova de que a Rússia o construiu como um componente importante da sua tríade nuclear. O Knyaz Pozarsky pode transportar até 160 ogivas nucleares para qualquer alvo escolhido por Putin, uma vez que cada um destes mísseis pode transportar até 10 ogivas. O submarino pertencia à 31ª Divisão de Submarinos da Frota do Norte, que, como também sabemos, está estacionada na região de Murmansk, na Rússia. O próprio Putin autorizou pessoalmente o submarino para o serviço militar, quando foi dada essa autorização em 24 de julho de 2025. Além do que a Rússia nos informou, a Ucrânia conseguiu descobrir tudo o que havia para saber sobre o submarino em menos de 2 semanas. As informações divulgadas pelos militares russos tinham como objetivo demonstrar a grave ameaça nuclear representada pelo novo submarino. As informações recentemente divulgadas pela Ucrânia mostram a todos que querem saber como enfrentar essa ameaça. Putin ficará furioso. E com razão. A perda do sigilo, a principal vantagem que os submarinos devem oferecer, é apenas um dos muitos problemas causados pelo roubo astuto de alguns dos dados mais secretos da Rússia sobre submarinos pela Ucrânia. Já em dezembro de 2021, a Universidade de Nova Gales do Sul discutiu os esforços da Austrália para adquirir submarinos nucleares e destacou as várias vantagens que isso poderia trazer para as Forças Armadas. Ela ressalta que os submarinos são, por natureza, difíceis de detectar. A menos que sejam flagrados emergindo, eles não podem ser vistos de cima, pois operam debaixo d'água. Devido à sua camuflagem, os submarinos são perfeitos para vigilância marítima e obtenção de informações. Isto é particularmente importante quando se pretende colocar secretamente armas nucleares perto de um alvo potencial. Como explica o especialista em conflitos Paul Warburg, no seu artigo sobre a divulgação dos dados russos a sigilo, é um fator fundamental para que os submarinos sejam um dissuasor tão forte, tanto a nível convencional como nuclear. Segundo Warburg, o objetivo de um submarino é ocultar as operações mais importantes de um país sob o mais rigoroso sigilo, como sabe qualquer pessoa familiarizada com a guerra submarina. Sem essas características e sem sigilo, os submarinos não são significativamente mais úteis do que os navios de superfície. Ele tem razão. Mesmo que um navio de superfície opere numa área onde não deveria estar, pode ser visto combatido previsto e destruído no mar. Embora a destruição de um submarino não seja impossível, a maioria dos ataques bem-sucedidos depende de navios antissubmarinos, aviões ou outros submarinos, uma vez que os submarinos operam debaixo de água e por isso são muito difíceis de identificar e localizar. A menos que sejamos expressamente informados, quase nunca sabemos onde se encontra um submarino num determinado momento do mundo. Isto significa que um submarino nuclear como o Knyaz Pozarsky deve ser capaz de se camuflar, disparar os seus mísseis e depois desaparecer sem ser detectado. Este nível inimaginável de sigilo alimenta o medo e aumenta assim o efeito dissuasor de um submarino contra potenciais adversários. A Rússia poderia disparar uma arma nuclear a partir do seu submarino, mas é mais provável que não o faça. Essa perspectiva por si só é parte integrante da estratégia de Putin para expandir o domínio da Rússia, alimentando o medo que a demonstração de poder do seu país provoca. Graças à Ucrânia, já não há preocupações sobre o que o Knyaz Pozarsky está a fazer ou para onde se dirige. Segundo Warburg, o fator terror é uma das principais vantagens dos submarinos nucleares russos em particular. Grande parte desse terror provém naturalmente do secretismo e do facto de não se saber como é realmente esse monstro. Isso leva-nos de volta à nossa afirmação anterior de que o Knyaz Pozarsky foi desmascarado pela Ucrânia. Todos os segredos do fantasma nuclear russo foram revelados depois de ele ter sido apanhado em flagrante. A construção da classe Buryat é agora conhecida em todo o mundo.
Além do Kuniaz Pozarsky, foi revelada toda uma classe de submarinos nucleares russos, incluindo o modelo mais recente. Apesar de tudo, o Kuniaz Pozarsky continua a ser perigoso. Embora ainda disponha de mísseis com capacidade nuclear, agora pode ser rastreado e contido como um navio de superfície. O conhecimento substituiu o medo. Isto leva-nos ao segundo problema, que surge com a divulgação destes documentos pela Ucrânia. Para ainda ter esperança de poder usar o Kuniaz Pozarsky como um recurso útil no futuro, a Rússia precisa agir rapidamente. Putin não pode ignorar este problema e esperar que ele se resolva por si só. Embora improvável ainda, é possível que a Ucrânia, que está ciente do destino e do cronograma do Kuniaz Pozarsky, ataque o navio. Afinal, a Ucrânia provou que é capaz de enfrentar a marinha russa. Desde a invasão de Putin, a Ucrânia destruiu 1/3 da outrora temida frota russa do Mar Negro com drones e mísseis. Trata-se naturalmente de navios de superfície que operam nas águas territoriais ucranianas. Os submarinos são algo completamente diferente. No entanto, há sinais de que a Ucrânia estaria disposta a atacar o Kuniaz Pozarsky num local remoto. Nos últimos meses, começou a atacar a frota fantasma de petroleiros da Rússia. De acordo com a Euromaidan Press, a Ucrânia afundou com sucesso vários navios da frota fantasma russa, incluindo o Echo Wizard. 2 explosões na sala de máquinas do navio, que estava ancorado no porto russo de Ust-Luga, destruíram o casco e fizeram-no inclinar-se para bombordo quando a água entrou, tornando-o inutilizável. Quando o Echo Warrior foi sabotado, encontrava-se longe da Ucrânia. Nada impede a Ucrânia de realizar um ato de sabotagem semelhante no Kuniaz Pozarsky. Não se deve esquecer que estes documentos vazados não surgiram da noite para o dia. Eles tiveram que ser encontrados e transportados para a Ucrânia. Como explicou Warburg, é óbvio que os seus subsistemas nucleares já foram comprometidos intencionalmente e que o inimigo poderia fazer tudo o que fosse possível nesta área das Forças Armadas russas. A Ucrânia está ciente de que nunca poderá enfrentar a Rússia em uma guerra naval. De acordo com o site de avaliação militar Global Firepower, ela nem sequer possui submarinos. Mas a Ucrânia provou sua capacidade de enviar agentes a áreas remotas para causar danos à marinha russa através da destruição de navios da frota fantasma russa. O caso Kuniaz Pozarsky pode ter sido tratado dessa forma, e o submarino ainda pode estar acessível a esses agentes. Se a Ucrânia desejar algumas bombas bem posicionadas, poderiam enviar o Kuniaz Pozarsky para o cemitério. Além disso, Putin não precisa se preocupar apenas com agentes ucranianos secretos. Além disso, a HUR pode não ter enviado pessoal próprio ao Kuniaz Pozarsky para obter os dados divulgados em agosto. Para obter as informações necessárias, a HUR pode ter subornado um ou até mesmo vários membros da tripulação russa a bordo do submarino. Como observa Warburg, já sabemos que a corrupção é um grande problema nas Forças Armadas russas. Já vimos anteriormente como a corrupção desempenhou um papel importante na invasão da Ucrânia pela Rússia, quando o pessoal de todos os níveis militares era frequentemente mal abastecido e equipado com equipamento falsificado. As Forças Armadas russas estão ou estiveram minadas pela corrupção que Putin não conseguiu erradicar. Há muitos exemplos disso. De acordo com relatos importantes de fevereiro, soldados poderiam pagar subornos de 700 mil a 3 milhões de rublos para fugir da frente de batalha na Ucrânia. Este serviço, oferecido em fóruns da internet, mostra que o dinheiro desempenha um papel importante nas Forças Armadas russas, embora dependa do estatuto e da localização do soldado. Não se sabe para quem eram destinados esses subornos. A pessoa ou pessoas que oferecem esse serviço não revelaram seus nomes. No entanto, é provável que alguém em uma posição de poder dentro das Forças Armadas russas, que pode decidir quem luta e quem não luta, tenha se beneficiado desses subornos. A Jamestown Foundation
publicou em outubro de 2024 um relatório sobre uma série de novas práticas de corrupção que fortalecem as forças armadas russas. Em vários distritos russos, agentes da polícia oferecem a cada detido que eles convencem a assinar um contrato militar um prêmio de $100. Embora esse dinheiro quase nunca chegue aos soldados, existem redes de lavagem de dinheiro que fingem recolher o dinheiro para a frente de batalha. Os líderes dos grupos militaristas e patriotas ligados a essas práticas provavelmente lucram financeiramente com isso. O Centro de Análise Política Europeia, CEPA, salientou em março que os países ocidentais podem beneficiar desta corrupção generalizada. Afirma que, devido aos subornos que os altos funcionários esperam receber pela adjudicação de contratos, os 40% do orçamento militar russo gastos na compra de novas armas são provavelmente o dobro do valor declarado pela Rússia. De acordo com o Índice de Percepção da Corrupção, que apresenta uma elevada correlação com o sistema de aquisição pública russo, a Rússia é 3 a 4 vezes mais corrupta do que a Alemanha, a França e o Reino Unido, segundo o CEPA. O exército russo é movido pelo dinheiro, como comprovam inúmeros exemplos. Tendo em conta todas estas circunstâncias, é óbvio que pelo menos alguns membros da tripulação do Knyaz Pazarsky estavam suscetíveis ao suborno. A Ucrânia teria todas as informações necessárias sobre o novo submarino nuclear russo. Só teria de decidir a quem dar dinheiro. Além disso, a Rússia não tem outra escolha senão atracar o submarino se a corrupção atingiu o Knyaz Pazarsky. Mesmo que a corrupção e a espionagem ucraniana não sejam um grande problema, a Rússia pode ter de trazer o submarino de volta ao seu porto. A Ucrânia conhece cada um dos tripulantes do submarino. Isso por si só já é uma fraqueza. Esses tripulantes podem ser corruptos. Se não forem a Ucrânia, também pode visá-los se necessário, pois sabe quem eles são. Warburg destaca este ponto no seu estudo. Ele afirma que qualquer nação competente, considerando apenas o aspecto mais brutal dessa equação, provavelmente consideraria seriamente a possibilidade de manter esses submarinos ancorados até novo aviso caso não conseguisse obter essas informações. Há muitas pessoas que o inimigo pode recrutar para a corrupção se tiver acesso não apenas a alguns membros da tripulação, mas à lista completa de todos os submarinos. Essas pessoas podem ser compradas ou motivadas de várias maneiras a se voltarem contra os seus aliados ou a sabotar as suas próprias máquinas. Putin não pode permitir isso. O próximo problema que a Ucrânia acaba de causar à Rússia é que Putin terá de retirar o Knyaz Pazarsky de serviço até conseguir substituir toda a tripulação. Isto prejudicou gravemente a tríade nuclear da Rússia. Ou melhor, é mais um duro golpe. Nos últimos anos, este triunvirato não tem tido um bom desempenho. No final de julho, a Rússia foi atingida por um tsunami e um terremoto que destruíram algumas das suas instalações mais importantes, incluindo uma estação de submarinos onde estava estacionado pelo menos um submarino nuclear. No nosso vídeo de 31 de julho, pode saber mais sobre o que se sabia sobre as forças da natureza que se voltaram contra a Rússia. Desde a publicação deste filme, descobrimos imagens de satélite que mostram que as ondas causaram danos à instalação de submarinos nucleares russos. A Ucrânia já havia iniciado em junho a sua operação destrutiva Spiderweb, na qual contrabandeou um enxame de drones em caminhões para a Rússia e, em seguida, atacou 4 importantes bases aéreas russas. Até 1/3 da frota de bombardeiros estratégicos da Rússia, incluindo aqueles capazes de lançar bombas nucleares, pode ter sido destruída no ataque, como relatou a Al Jazeera na época. Os componentes terrestres da tríade nuclear russa não tiveram um destino muito melhor. No ano passado, houve vários lançamentos de teste mal-sucedidos de mísseis intercontinentais. Em setembro de 2024, a CNN publicou fotos de satélite que mostram que um teste do novo míssil intercontinental russo, Sarmat, falhou catastroficamente, e o míssil explodiu no solo.
O Pravda publicou notícias semelhantes em maio de 2025. Tal como o Sarmat, o míssil intercontinental RS-24 Yars, que a Rússia tentou lançar, desta vez, também foi um fracasso. A Rússia tem sofrido um golpe após outro contra a sua tríade nuclear e a publicação de documentos importantes sobre submarinos nucleares pela Ucrânia agrava ainda mais a situação. A Rússia projeta o seu poder através das suas armas nucleares. Se operações secretas ucranianas destruírem, inutilizarem ou revelarem essas armas, ela não poderá atingir esse objetivo. Se resumirmos todos esses elementos, fica claro que a tríade nuclear da Rússia, terrestre, marítima e aérea, está enfraquecida. Warburg diz que eles foram paralisados. Por exemplo, quando se trata de ameaçar os Estados Unidos com armas nucleares, a Rússia já não tem o mesmo grau de ambiguidade estratégica. A palavra paralisada talvez seja demasiado forte. Apesar de todos estes problemas, temos de partir do princípio de que a Rússia ainda possui armas nucleares e pode utilizar pelo menos uma parte delas. No entanto, Putin não precisa de projetar poder a este nível. Tanto a Operação Spiderweb como o roubo dos documentos Pazarsky pelos quenianos mostram a Putin que a Ucrânia consegue infiltrar os seus agentes nas áreas mais sensíveis do exército russo, especialmente porque a Rússia está atualmente a lutar contra o problema da infiltração ucraniana. Mesmo em termos de armas nucleares, a Rússia está em perigo, e a Ucrânia irá explorar essa fraqueza de uma forma sem precedentes. Para os adversários da Rússia, especialmente os Estados Unidos, a divulgação dos documentos Pazarsky pelos quenianos é uma notícia fantástica. Tendo em conta que o presidente Donald Trump enviou 2 submarinos nucleares em direção à Rússia, estas notícias são particularmente animadoras para os Irimelaiwa. Os submarinos russos estão a ser descobertos enquanto operam secretamente. Veja este vídeo para saber mais sobre a ordem de Trump e as suas implicações. O roubo e a publicação dos documentos mais secretos sobre os submarinos russos é um momento que reescreve algumas leis dos serviços secretos militares modernos, e é mais do que apenas mais um episódio no conflito em curso entre a Rússia e a Ucrânia. A Ucrânia não só humilhou Moscovo, como também alterou drasticamente as condições de utilização de uma das armas mais destrutivas da Rússia. O que torna esta revelação tão única, entre outras conquistas dos serviços secretos, ao longo da história, os golpes dos serviços secretos influenciaram e por vezes até decidiram conflitos. O curso do conflito foi alterado por eventos como a decifração do código Enigma alemão pelos aliados na Segunda Guerra Mundial, a antecipação dos movimentos das tropas árabes por Israel durante a Guerra dos 6 Dias em 1967 ou a apreensão de um dispositivo de encriptação norte-coreano pelos Estados Unidos durante o incidente do USS Pueblo. O momento e a dimensão da revelação do Kniaz Pozarsky tornam-na tão importante. Passaram menos de 2 semanas desde que o submarino foi oficialmente autorizado a entrar em serviço, pelo que a Rússia não teve tempo para alterar os seus protocolos, substituir o seu pessoal ou dissimular as suas intenções operacionais. Além dos planos básicos de construção, a Ucrânia também recebeu informações operacionais atualizadas, listas de tripulantes, horários e ordens de navegação. Este tipo de informação é mortal quando ainda está fresca, mas perde rapidamente a sua utilidade quando é implementada. Por outras palavras, trata-se de informações atuais que foram interceptadas, e não de história que ainda está por escrever. Valor estratégico das informações sobre a tripulação. Os nomes e dados físicos da tripulação de um submarino podem parecer triviais para a maioria das pessoas. No entanto, no campo da guerra marítima, eles têm um valor inestimável. Conhecer os membros da tripulação, as suas competências e até mesmo a sua condição física abre uma ampla gama de possibilidades de exploração. A localização de membros da tripulação que podem ser persuadidos, pagos ou forçados a revelar informações adicionais é conhecida como Human Intelligence Human Targeting.
Contra-espionagem, pressão diplomática ou psicológica sobre indivíduos ou suas famílias para atrapalhar operações. Neutralização preventiva em circunstâncias difíceis, disparar contra certas pessoas importantes pode tornar o submarino inoperante sem destruir o próprio navio. Com a divulgação destes dados, a Ucrânia também envia uma mensagem aos soldados russos: o anonimato não é garantido. Este peso psicológico pode minar o moral mais rapidamente do que um processo de desgaste gradual. Estrutura e capacidade de sobrevivência. Revelação do sistema. A melhor compreensão da Ucrânia sobre a estrutura e as estratégias de sobrevivência da classe Burjat é uma das revelações mais preocupantes destes vazamentos de informações secretas. Essencialmente, os sistemas de sobrevivência, procedimentos de mitigação de danos, planos de compartimentação e sistemas redundantes são a última linha de defesa de um submarino e têm como objetivo ganhar tempo ou salvar o navio em caso de ataque. Um inimigo pode desenvolver estratégias e arsenais de armas especificamente concebidos para contornar estas tecnologias se as conhecer bem. A Ucrânia obteve este tipo de informação privilegiada de uma só vez, embora normalmente demore décadas a obtê-la através de espionagem. Impacto na dissuasão das armas nucleares. Juntamente com mísseis intercontinentais terrestres e bombardeiros estratégicos, os submarinos com armas nucleares fazem parte da tríade estratégica da Rússia. A capacidade de sobrevivência e a imprevisibilidade, a convicção de que podem operar secretamente em todos os oceanos do mundo, são componentes essenciais da sua dissuasão. Essa imprevisibilidade diminui assim que o perfil de operação e as fraquezas técnicas de um submarino são conhecidos. É possível preparar contramedidas preventivas, adaptar redes de sonares e sensores à sua assinatura acústica e ajustar as operações de combate a submarinos ASW, às áreas de patrulha esperadas. O Kniaz Pozharsky já não pode ser considerado invisível, mas ainda pode ser capaz de lançar mísseis. Só isso já reduz o seu valor dissuasor do ponto de vista estratégico. As técnicas de inteligência por trás de um roubo deste tipo. Os detalhes de como a Ucrânia conseguiu isto ainda são desconhecidos e provavelmente permanecerão assim durante anos. No entanto, as opções podem ser divididas em vários grupos. Contratar um membro da tripulação do submarino ou do pessoal em terra é conhecido como recrutamento interno. Penetração cibernética, invasão dos sistemas seguros da Marinha Russa, onde os registros estavam armazenados em formato digital. Espionagem física. Os documentos são fotografados ou fisicamente roubados por um agente secreto com acesso às instalações da Marinha. Transmissão de informações por terceiros, informações recolhidas por autoridades parceiras em países aliados através da sua própria vigilância são transmitidas. Dado o histórico da Ucrânia, onde forças especiais e serviços secretos militares trabalham em conjunto, é perfeitamente possível que se tenha tratado de uma operação multifacetada com componentes digitais e humanos. Além disso, a divulgação dos documentos sinaliza aos aliados que os serviços secretos ucranianos são capazes de obter resultados estratégicos e, ao mesmo tempo, chama a atenção da Rússia para o alcance da Ucrânia. A corrupção como ponto fraco da segurança, a forma como a corrupção dentro das Forças Armadas russas oferece oportunidades de exploração é um tema que surge repetidamente neste conflito. As fragilidades sistêmicas são evidentes em relatos de orçamentos de aquisição exagerados, suborno para evitar missões na linha da frente e desvio de recursos. A lealdade é negociável. Não seria invulgar que a Ucrânia tirasse partido disso e pagasse para ter acesso. Desde os famosos agentes duplos da Guerra Fria, até casos mais recentes em que militares venderam códigos de acesso ou planos de construção, a história dos serviços secretos está repleta de exemplos em que os incentivos financeiros se sobrepõem ao idealismo. O problema para a Rússia
é que a segurança operacional é praticamente difícil de garantir quando a corrupção está profundamente enraizada, especialmente no caso de bens valiosos como submarinos nucleares. Impacto operacional para a Rússia. O que fará agora a Rússia? Os seguintes passos seriam lógicos. Toda a tripulação deve ser substituída ou rodada uma vez que qualquer funcionário comprometido representa um risco permanente. Os procedimentos operacionais devem ser reescritos, incluindo os protocolos de comunicação e as rotas de operação. As alterações técnicas ao sistema incluem a atualização ou substituição de peças, cujas especificações estão agora disponíveis ao público. Todas estas medidas são dispendiosas e demoradas, e algumas podem nem sequer ser totalmente implementadas num futuro próximo. Até que estas adaptações estejam concluídas, o Kniaz Pozharsky encontra-se numa posição desfavorável, o que pode ser suficiente para o manter no porto. Paralelos históricos na guerra marítima. A comprometimento de segredos navais não é novidade. As Forças Armadas Britânicas tiveram uma vantagem na interceptação de comunicações navais durante a Primeira Guerra Mundial, depois de terem capturado livros de códigos alemães do cruzador SMS Magdeburg. A Operação Ivy Bells, na qual participaram mergulhadores da Marinha dos USA, permitiu o acesso a comunicações navais importantes durante a Guerra Fria ao interceptar cabos de comunicação submarinos soviéticos no mar de Okhotsk. E aí? Aqui a velocidade da revelação faz a diferença. A Ucrânia divulgou o material quase imediatamente, em vez de mantê-lo em segredo para uso covert. Esta é uma reviravolta contemporânea que combina elementos de guerra de informação e combate para maximizar a perturbação estratégica e a humilhação do público russo. A mensagem global. Para além do seu significado tático, esta indiscrição é uma forte mensagem geopolítica. A Ucrânia pode infiltrar-se mesmo nas instalações militares mais protegidas da Rússia. Para a OTAN e os seus parceiros ocidentais, isto é uma prova de que o financiamento dos serviços secretos ucranianos e das suas forças especiais está a dar frutos. Para os países que até agora se mantiveram à margem, é um lembrete de que a aparente invulnerabilidade da Rússia está a desmoronar-se. Isto também tem implicações para regiões fora da Europa. Como exemplos de como táticas assimétricas podem contrariar desvantagens tradicionais, os países que enfrentam as suas próprias ameaças à segurança observam e analisam com grande interesse a tática da Ucrânia. Riscos potenciais de uma escalada. A probabilidade de uma escalada é maior quando a dissuasão nuclear de um país é minada. Teoricamente, a Rússia poderia responder com um reforço das patrulhas submarinas para demonstrar as suas capacidades, ou com ameaças mais abertas, com armas nucleares, para recuperar o controle psicológico. No entanto, para proteger e reequipar a sua frota, poderia recuar e reduzir temporariamente a sua presença visível no mar. Ambas as situações acarretam riscos ou sinais fortes que levam a tensões ou a possibilidade de os adversários aproveitarem uma fase de recuo. A estratégia crescente da Ucrânia para a guerra marítima. Apesar da falta de submarinos, a Ucrânia demonstrou que pode usar drones mísseis e operações de sabotagem para atacar alvos marítimos muito além da sua costa. A sabotagem de petroleiros da Frota Fantasma e o ataque à frota russa do Mar Negro demonstram a disposição de alterar e expandir a estratégia marítima. A Rússia deve agora partir do princípio de que, uma vez que a Ucrânia provou ser capaz de romper o anel de segurança de um submarino nuclear, poderá fazê-lo novamente, e não apenas com submarinos. O próximo alvo poderá ser bens mais valiosos, como a infraestrutura informática ou bombardeiros estratégicos. O declínio geral da tríade nuclear russa. A fuga no submarino faz parte de um declínio geral dos 3 pilares da tríade nuclear russa. Bombardeiros estratégicos foram perdidos devido a ataques às suas bases e ataques com drones.
Inglaterra, a confiança na prontidão operacional dos mísseis está a ser minada por lançamentos de teste mal sucedidos de mísseis intercontinentais. Mar revelação dos segredos do mais recente submarino nuclear. A capacidade da Rússia de exercer poder nuclear, não só contra a Ucrânia, mas também internacionalmente, está a ser enfraquecida por esta deterioração gradual. Manter a incerteza estratégica, ou o nunca se sabe o que podemos fazer, é mais difícil quando os próprios ativos são destruídos ou analisados publicamente. O que se segue? O Kniaz Pozharsky será muito provavelmente retirado do serviço ativo num futuro próximo, enquanto a Rússia avalia e repara os danos. Ao mesmo tempo, espera-se que a Marinha Russa conduza uma investigação interna que pode resultar em transferências purgas ou mesmo julgamentos espetaculares para restaurar a disciplina. Se esta operação for bem sucedida, a Ucrânia provavelmente será inspirada a realizar operações de inteligência mais ambiciosas. O uso de fontes publicamente disponíveis à penetração cibernética e a Humint já se mostraram bem-sucedidos. Uma expansão desta estratégia poderia ter consequências ainda mais preocupantes. A longo prazo, as academias militares irão analisar este incidente como um exemplo clássico de como os serviços secretos podem incapacitar até as plataformas de armas mais modernas sem disparar um único tiro, combinando medidas estrategicamente bem sincronizadas com a divulgação pública. Para mais reportagens sobre as recentes medidas da Ucrânia contra a Rússia, subscreva o meu canal. E como sempre, agradeço o seu interesse.